E eu gostaria que neste momento ficasse de pé os nossos visitantes, os que nos visitam neste momento. Amém? Muitos visitantes, glória a Deus. Eu gostaria que o irmão que estivesse mais próximo aproximasse do nosso visitante, a irmã da nossa visitante, e ministrasse agora uma palavra de boas-vindas. E vamos orar, vamos abençoar os nossos visitantes, vamos declarar a nossa alegria de ter eles aqui conosco. Vamos estar então orando aí pelos nossos visitantes. Pedir aí a irmã Marilene para orar com a irmã Bereide, o irmão Johnny orar com o Heraldo, doutor Heraldo. Pedir aí para o nosso irmão Flávio orar com o irmão Claudinei. E então vamos orar com esses irmãos, vamos orar abençoando a vida dos nossos visitantes. Papai querido, neste momento nós estamos colocando os visitantes do Senhor, que o Senhor trouxe a este culto para te adorar. E ó Deus, nós queremos que eles sejam impactados com a tua palavra, impactados com a tua presença, impactados com o teu poder. E ó Deus, esteja abençoando, que eles possam levar aquilo que vieram buscar aqui do Senhor, nesta casa de oração. Em nome de Jesus, nós abençoamos a igreja presente, incluindo os nossos visitantes. Em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se sentar. É uma alegria enorme ao meu coração estar recepcionando o grupo que trabalha para o reino de Deus na função de distribuição de Bíblias. Eu já fiz parte desse grupo há muitos anos. Eu já fui Gideão. E nós estamos recebendo nesta noite. Nós temos aqui na nossa igreja o irmão Juliano, que faz parte. E quero desafiar os irmãos que tiveram oportunidade, filie-se e trabalhe-se para o reino de Deus na distribuição da palavra dele. Porque muitas pessoas se converteram quando hospedaram no hospital, hospedaram também em hotéis, porque hospedar no hospital é ruim. Você fica hospedado lá na marra, mas lá no hospital você vai receber num consultório de advocacia, numa delegacia, em qualquer lugar onde é repartição pública, lá você vai encontrar uma palavra, uma mensagem de Deus através das Bíblias distribuída pelos Gideões. E hoje nós estamos recepcionando com muita alegria na nossa igreja o pessoal que representa o campo aqui de Costa Rica, e nós convidamos o irmão Claudinei Montani para dar um testemunho a respeito do trabalho dos Gideões. Amém? Deus te abençoe. Nascido em um terreiro de feitiçaria. Essa é minha história. Minha mãe, meu pai, era de dentro de um terreiro. E a minha história de vida começa assim. Nasci dentro desse terreiro de feitiçaria. Meu pai como chefe de umbanda. Ao eu nascer, ele já fez um pacto com o diabo, que aos 7 anos de idade eu seria sacrificado naquele terreiro. E minha mãe, diante dessa situação, antes de chegar aos 7 anos, ela me pegou e fugimos dali. Passaram-se tempos, meu pai veio a falecer e nós voltamos para aquele terreiro de feitiçaria. Fui crescendo, já jovem, me tornei um dos líderes, o grande atabaque daquele terreiro. Conheci bebidas, entrei em depressão, em angústia, e também conheci as drogas. E quando conheci as drogas, comecei a traficar. E eu levava de Corumbá para Cuiabá, levando drogas, baldeando drogas. E nessas minhas idas,
eu passava em Cáceres, no Mato Grosso. E lá, hospedado nos hotéis pequenos, conheci uma jovem. Começamos a namorar. E a mãe dela dizia: você não vai namorar com um traficante. Você não vai namorar com um traficante. E eu disse para ela: quer fugir comigo? E ela aceitou. Como a maioria dos jovens adolescentes que não têm Deus, machuca o coração das mães, e aquela jovem aceitou. E um dia à noite roubei ela, ela pulou a janela e nós fomos embora para Cuiabá. Passados-se 2 meses, ela chega em mim e me diz que estava grávida. Eu bati a mão na cabeça e falei: e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ser pai. O que eu vou fazer da minha vida? Enfim, a criança nasceu. Depois de 7 dias, a minha filha, que eu amava e a amo muito, adoeceu. Tristemente, voltei para o hospital com ela, desesperado. E cheguei naquele hospital, os médicos consultaram, fizeram exame de todos os jeitos. E chegaram em mim e disseram: pai, não tem mais o que nós fazer. E eu desesperado, chorando, pegando naqueles guia meu, tudo cheio de guia do terreiro, e ajuntei naqueles guia, desesperado, e disse: se existe anjo, se existe Deus, ou se existe diabo, mas eu quero que a minha filha seja curada. E chorando desesperadamente, os médicos saíram do quarto e eu, em lágrimas, molhando a roupa de tanto chorar em cima da minha filha ali, que não tinha mais movimentos. E chorando, foi aí que entrou os Gideões na minha vida. E eu escutei na porta do quarto bater. Bateram na porta do quarto e eu fui lá abrir a porta daquele quarto de hospital. E um senhor chegou em mim e me disse: moço, posso falar com você? E eu disse: pode, por favor. E aí ele sentou, eu sentei do lado dele. Ele meteu a mão no bolso, arrancou um Novo Testamento, me deu. Como ele começou a folhear aquele Novo Testamento e falar de Jesus para mim. Que ele foi entrando no meu coração, foi penetrando, e eu chorando. E ele dizia que aquele homem poderia ajudar eu e curar a minha filha. Ele disse: esse homem que eu falo para você, que ele vai te ajudar. Eu não tinha mais palavras, chorava em cima da minha filha. E ele me pediu licença e foi saindo. Na hora que ele chegou na porta, que ia fechando a porta, falei: moço, por favor, qual que é o seu nome? Ele só apontou para o meu lado assim e falou: eu sou um Gideão. E foi embora. E eu fiquei naquele hospital ali. Passaram-se aquela tarde, os médicos voltaram novamente, examinaram a minha filha e disseram novamente para mim: pai, não tem jeito, sua filha não vai resistir. Foi quando eu peguei o Novo Testamento e disse para o médico: esse homem que está falando nesse livro, ele vai curar minha filha. Esse homem é que vai dar a vida da minha filha. E ele dizia, o médico, muito bruscamente, falou: me prova que ele vai curar sua filha. E aí eu não sabia muito, mas só falava: ele vai curar minha filha. Eu sei que ele vai curar minha filha. E eu quero sair daqui. Falei para aqueles médicos. E os médicos já, certo, falou: tanto faz aqui como lá fora, ela vai morrer mesmo. Você tem que assinar então uma declaração do hospital que você vai tirar sua filha. Foi quando eu peguei, assinei uma declaração. Peguei a minha filha no colo e saí daquele hospital. Escutando falar daquele Deus, acreditando que Ele poderia curar minha filha pequena no colo, fui embora.
E quando eu caminhava para o lado da minha casa, eu ia passando na rua, igual do outro lado lá, eu avistei uma igreja de crente. E tinha um pastor, um senhor em cima do púlpito, que naquele momento que eu passava, ele gritou: vai nessa tua força, Gideão! Eu falei: opa, peraí, o Gideão está ali naquela igreja, eu vou lá, eu quero conversar com esse homem. E larguei tudo e corri, atravessei a rua, e do que eu entrei, já foi uma pessoa ao meu encontro, e disse: o que foi, pai? Falou: a minha filha está morrendo. A minha filha está morrendo. E eu peguei, e ele só me fez assim, bateu no meu ombro, falou: vem comigo. Sentou na frente, pegou um óleo, ungiu minha filha, orou. Passaram-se 10 minutos, irmãos. A minha filha começou a chorar. A minha filha estava morta. E ela começou a chorar naquele local. A minha filha não tinha mais sinal de vida. Ela começou a chorar. E eu chorar junto. Aí já veio outro irmão, me abraçou. E a minha filha começou a viver. Naquele momento, eu disse para mim mesmo: a partir de hoje, eu nunca mais saio de dentro de uma igreja. Eu nunca mais abandono esse Jesus. Igreja de Deus, sabe o que eu tenho para te dizer hoje? Para você que está aqui: vai nessa tua força, Gideão, que Deus não te abandona. Esse, queridos irmãos, foi o testemunho do pastor Valdex Lopes Duarte. Um testemunho forte, que falou para mim, e eu tenho certeza que falou para você hoje. O trabalho dos Gideões Internacionais é uma associação, igual o pastor falou, ele já conhece. É feito de homens, é composto de homens e mulheres, profissionais cristãos e suas esposas, chamadas de auxiliares, membros em igrejas evangélicas em plena comunhão, para que formam os Gideões. E uma das maiores maneiras de nos ajudar, irmãos, é através das orações em primeiro lugar. A igreja, ela tem a missão de levar a palavra de Deus em todos esses lugares. O pastor Valdino falou. Para vocês terem a ideia, a gente não tem minuto nenhum e permissão nenhuma para chegar numa igreja qualquer, num hotel qualquer, numa escola qualquer e falar: eu sou da igreja tal. Não. É um trabalho silencioso, levando a palavra de Deus. Hoje os Gideões, eles estão em mais de 200 países. Para os irmãos terem uma ideia, esse Novo Testamento ele é distribuído em mais de 90 línguas. Mais de 90 línguas. Mais de 2 exemplares desses aqui é distribuído por segundo no mundo. Mais de 116 anos já existe. Mais de 2 bilhões de exemplares distribuídos no mundo. E esse é algum dos desafios dos Gideões. Conseguir novos membros. E essa igreja está convidada a somar junto conosco. Se tiver um casal que sentiu o toque de Deus, que você queira fazer parte, converse com os Gideões dessa igreja, com o Giliano e o Caneoli. Converse com o seu pastor em primeiro lugar e faça parte. Ore. A igreja, irmãos, a igreja de Deus, nesse local aqui, ela tem a liberdade de ajudar esse ministério dos Gideões Internacional. Como? Mensalmente, com a quantia que Deus colocar no coração dessa igreja. Mas nós temos muito trabalho. Sim, todo mundo tem. Mas você vai estar fazendo missão, você vai estar fazendo o trabalho de nosso Deus, igual já tem feito vários outros trabalhos, com apenas, sabe o quê? Um Novo Testamento desse daqui hoje, ele deve estar em torno de, sei lá, acho que 2,80.
E R$2,80 que você tira do bolso, você pode salvar uma vida. Então, de repente, se Deus colocar no seu coração, igreja, primeiro lugar, igreja, pastor, se Deus colocar no seu coração, converse com o Juliano, pega esse panfleto do Plant, chamado Plant, que é plano de aquisição de Novos Testamentos, que vai ser passado por Gideões, que não vai estar saindo falando da igreja do Claudinei, na igreja do Valdino, na igreja do pastor Anderson, não, vai estar falando de Deus. Ele é colocado silenciosamente nos hospitais, clínicas. As mulheres fazem uma região, os homens fazem outra, porque tem lugar que mulher não pode ir, as chamadas auxiliares. Então faça isso. Os irmãos, a igreja não pode nesse momento, mas eu quero ajudar. Com o plano de aquisição de Novos Testamentos, eu vou doar R$20. Eu vou doar R$50 que vai ser compro em Bíblia. Procure o Juliano. Você vai ter esse panfleto aqui, você vai preencher os panfletos aqui e vai entregar. Irmãos, depois que eu conheci o trabalho dos Gideões, eu não largo mais mesmo. E eu peço até perdão para o pastor, porque eu tenho que sair nas outras igrejas falando. Está aqui o irmão Heraldo, é um dos Gideões também, a irmã Edivânia, a Mereide, minha esposa, a Neoli. E é assim que o trabalho de Deus tem sido feito. Então, se você sentiu o desejo, procure aí o Juliano no final do culto e faça a sua contribuição. Quero agradecer, em nome de Jesus, você, meu querido, que nos ouviu nesta noite. Agradecer, pastor Valdino, pastor Anderson, por liberar esse espaço para falar desse trabalho dos Gideões. Então, que Deus os abençoe e muito obrigado. É o que nós queremos dizer. Serão sempre bem-vindos e as portas do reino de Deus. É essa daí, distribuição da palavra. Deus abençoe. Querido, você trouxe o seu dízimo, trouxe a sua oferta, você já pegou o seu envelope, já preencheu. Neste momento nós vamos apresentar o seu dízimo, a sua fidelidade ao trono de Deus e vamos abençoar a sua vida. Então, se você já preencheu o seu envelope, por favor, traga aqui à frente, vamos consagrar a sua oferta, o seu dízimo para o Senhor. Pode vir aqui à frente, põe o seu envelope na sua mão, não coloque antes de nós abençoarmos. Convido a igreja para colocar de pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela provisão da nossa família, Pai. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem tido uma igreja fiel, uma igreja que realmente corresponde ao chamado para a fidelidade da contribuição com a tua obra através dos dízimos e das ofertas. E, ó Deus, esteja abençoando cada irmão, cada família, que neste momento, ó Deus, pratica a fidelidade do dízimo. E, ó Deus, abre as janelas do céu. Cumpra aquela promessa que tem em Malaquias capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 11. Que o Senhor abriria as janelas do céu, mas também repreenderia o poder do devorador. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, nós tomamos posse das bênçãos do céu, de grandes riquezas e prosperidade sobre a nossa igreja, e repreende o poder do devorador sobre nós. Em nome de Jesus, abençoa a sua igreja fiel, nós abençoamos para a glória de Jesus. Amém. Podem colocar... O tempo está bastante seco, né, irmãos? A gente está tendo já dificuldade para respirar, tossindo, dificuldade para dialogar. O pastor Anderson, mas a pastora Viviane se encontra aqui conosco, mas o Felipe, mas nós vamos deixar para a apresentação do Felipe. No final o pastor vai estar apresentando e nós vamos então direto para a palavra do Senhor. Nós vamos para a reflexão que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Mas, queridos, quero informá-los que tive numa reunião da Alibans. A Alibans é uma associação das igrejas batistas aqui na região leste. Alibans. E nós comparecemos como secretário executivo, como secretário da diretoria, para dirimirmos a respeito do congresso que vai acontecer em Água Clara. No ano passado, quando nós terminamos o congresso lá em Três Lagoas, quem teve em Três Lagoas, levanta a mão. Glória a Deus, várias pessoas estiveram em Três Lagoas. Nós reunimos e já marcamos o nosso congresso
para o dia 8, 9 e 10 de setembro, só não tinha ainda o local. E ficou definido que vai ser na cidade de Água Clara. E o valor da inscrição acoplada das refeições para o dia 8, 9 e 10, R$50 por pessoa. E terá que levar colchões. Então eu desafio esta igreja. Eu prometi para os irmãos lá do trabalho que levaria no mínimo 46 pessoas. No mínimo 46 pessoas, que é a quantidade que cabe no ônibus. E eu acredito que Deus vai levar essa quantidade para desfrutar de um grande avivamento. O tema da mensagem é celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. E haverá troféu para o campeão de futebol de campo, haverá troféu também para o campeão de vôlei. Então haverá esses troféus, tá bom? E coreografia não terá prêmio, porque é adoração, mas haverá apresentações de coreografia e ministração de louvor também. Queridos, hoje eu quero falar com você sobre avivamento para esta geração. Durante toda essa semana eu passei alguns momentos, não digo que todas as horas, mas alguns momentos, buscando a direção do Espírito de Deus para aquilo que o Senhor desejava falar ao meu e ao seu coração. E queridos, Deus falou profundamente comigo, trouxe uma revelação que Ele gostaria de que houvesse e acontecesse um grande avivamento aqui na nossa igreja. Então o tema da nossa mensagem é avivamento para esta geração. E queridos, há uns 14 anos atrás, houve um retiro ali na capela, onde eu presidi, onde nós estivemos presente. Eu tive a oportunidade naquela época de banhar ali no Rio Sucuriú. E ali tinha uma irmã chamada Leide Jane. Irmão Miguel, por favor, fique de pé. Leide Jane é irmã do irmão Miguel. A Leide Jane tinha muito medo de águas. E quando ela chegava próximo do rio, ela apenas colocava a ponta ali dos seus dedos, a parte dos pés nas águas. E se alguém fosse em direção a ela, ela se ia correndo às margens do rio. E fugia. E eu lembro, eu pedi permissão para ela hoje pelo WhatsApp. Ela está lá em Alagoas. E ela falou assim para mim: pastor, eu lembro como se fosse hoje. O áudio dela está gravado. A Jennifer, filha do Claudinei, tinha 4 anos e eu estava cuidando dela. Era uma grande desculpa que eu tinha para não entrar no rio. E a Jennifer já tem 17 anos, faz exatamente 13 a 14 anos. Meu querido, avivamento não é barulho. Avivamento não é manifestação dos dons espirituais. Muitas vezes nós confundimos que avivamento é manifestação do dom espiritual e não é. Está provado que não é. Não é aparência de espiritualidade, mas é um resultado de uma transformação na vida do adorador. É uma transformação poderosa que acontece na vida do crente que se rende a Jesus Cristo. Então, queridos, eu gostaria que você ficasse de pé agora e desse um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela: hoje você vai mergulhar num grande avivamento de Deus. Ele vai derramar uma unção poderosa sobre a sua vida, a unção de avivamento. Amém? De pé, abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Vai ser projetado, mas se você abrir a sua Bíblia, será muito bom para você, porque o seu crescimento, a sua Bíblia você tem mais facilidade. Ezequiel, o profeta, que profetizou para o povo de Israel no cativeiro da Babilônia. Todos acharam? Amém? Está lá perto do livro de Apocalipse, aí depois eu te falo que é no Antigo Testamento. Complicou, hein? Se é no Antigo Testamento, por que está perto de Apocalipse? Porque está dentro da mesma Bíblia. Mas é no Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47.
A palavra de Deus diz assim: depois disto, o homem de Deus, diga para a pessoa, o anjo de Deus, fez uma grande obra na vida de Ezequiel e vai fazer na sua também. Queridos, o homem de Deus me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo de um lado direito da casa, do lado sul do altar. Vou comentar alguma coisa sobre o templo. O templo é o seu corpo hoje, é o seu coração. Altar, simbologia de morte, sacrifício. Jesus Cristo ofereceu a vida dele no altar, na cruz, pelos nossos pecados, e no Antigo Testamento, sacrifício de animais era ofertado pelos nossos pecados. E altar é a simbologia do meu coração, de onde eu adoro e sirvo ao Senhor, sacrifício vivo ao Senhor. Versículo 42 diz assim: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corria as águas ao lado direito. Águas é símbolo do poder do Espírito Santo. Isaías 47, versículo 3 diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Deus está medindo a sua vida, viu? Deus está medindo a sua espiritualidade. Um cordel para medir, mediu 1000 côvadas, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Diga assim, tornozelos. Primeiro nível, hein? Mediu mais 4000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Diga, joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Diga, pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar andando, só nadando. Versículo 6, e me disse: viste isto? O homem diga para a pessoa: você está ouvindo isso? Então, olha a palavra. Então me disse, voltando às margens do rio, perdi aqui. Viste isto, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do rio. Diga, me levou à margem do rio. Hoje você já está na margem do rio. Profetizo isso. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina, ou seja, a região do rio chamado Jordão, e entra no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, serão sanadas, serão curadas. E o povo chorava por causa das consequências dos seus pecados. Querido, o povo chorava por causa da consequência dos seus pecados. Podeis assentar. Meu querido, o povo de Israel estava à margens do rio Quebar. O povo estava numa situação de sofrimento, numa situação de humilhação. O povo estava alquebrados por causa da sua situação pecaminosa. E Ezequiel foi chamado por Deus para ministrar a este povo, naquela geração, um avivamento, uma restauração espiritual. Meu querido, Ezequiel anunciou juízo. Ezequiel anunciou esperança e a restauração espiritual para o povo de Judá e para o povo de Israel. Nesta noite o Senhor vai fazer com que você entenda que há um tempo de juízo, mas nesse tempo de juízo que se chama hoje, tempo em que o Senhor te dá a oportunidade de você abraçar o plano da salvação, abraçar uma vida de espiritualidade, um avivamento espiritual, mas também é um tempo de esperança, é um tempo de avivamento, é um tempo de restauração da sua vida. Para isso, meu irmão, o profeta usou histórias e parábolas, usando parábolas e histórias para anunciar o avivamento ao povo de Israel. Meu querido, quem não conhece a parábola do Vale dos Ossos Secos, que revelava a morte espiritual do povo de Israel,
não vou pregar nesse texto, então não vou mensurar a teologia desse texto, do avivamento dos vales dos ossos secos. Mas eu gostaria que você dissesse a duas pessoas, uma do lado direito e da esquerda: deixe Deus te levar. Diga assim: deixa Deus te levar ao nível mais profundo do seu Espírito Santo nesta noite. Amém? Queridos, se você permite que Deus te leve ao nível mais profundo, significa que há um nível primeiro. Então o texto nos ensina que nós precisamos deixar Deus nos levar pelas águas do seu rio, até que as águas cheguem ao nosso tornozelo. Ou seja, ao primeiro nível de espiritualidade. Queridos, o versículo 3 fala que saiu o anjo, aquele homem, para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu as águas, 1000 côvados, aproximadamente 500 metros. E fez com que Ezequiel passasse pelas águas que davam até os tornozelos. Meu querido, a glória do Senhor quer te levar a este nível. Você precisa deixar o Espírito de Deus te levar, te conduzir por este rio, para que através dessa permissão o Senhor possa te levar até que as águas deem ao seu tornozelo. Então, queridos, águas que davam, águas que batiam no tornozelo, representavam o início do avivamento, o começo de uma nova história, o começo de uma nova vida. E queridos, como nós ouvimos o testemunho desse médico, era médico, né? Pastor, como nós ouvimos o testemunho do pastor, o irmão Claudinei representou aqui o pastor, como se a história fosse vivida por ele, mas o pastor viveu esta realidade. E meu querido, Deus também tem uma obra maravilhosa para você. Ele quer dar um avivamento, e como começou naquele lugar, lá naquele hospital, quando recebeu a visita dos Gideões, nesta noite o Espírito Santo de Deus também está visitando o seu coração. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não tomou posse da salvação eterna, da vida eterna, se as águas do rio de Deus, o fluir do Espírito Santo, ainda não chegou aos seus pés, Deus ainda precisa trabalhar com a sua fé. Portanto, meus queridos, o avivamento começa com a purificação dos nossos pecados. Primeira parte do nosso corpo, que se toca nas águas de um rio, são os nossos pés. Então, queridos, quando nós entendemos com clareza o que significa tocar os nossos pés nas águas, até que ela venha aos nossos tornozelos, nós começamos então a entender que o avivamento de Deus começa de baixo para cima. Começa operando uma grande transformação da nossa vida, purificando a nossa vida, lavando os nossos pés, lavando a nossa alma, lavando o nosso interior, para que possamos dar glória a Deus com a nossa alma cheia da vida do Espírito Santo. Começa aí, Deus trabalhando nos seus pés, Deus lavando os seus pés, Deus perdoando os seus pecados. Muitas pessoas, infelizmente, tem medo de entrar, tem medo de penetrar no rio de Deus. Nem sequer chegam às margens do rio do Senhor. Meu querido, minha querida, quantas pessoas aqui poderiam estar desfrutando do melhor de Deus, mas tem medo de mergulhar nas profundezas do Espírito, não permite que o homem de Deus te leve ao nível mais profundo. Queridos, quando nós tocamos, quando vou batizar, quando eu toco meus pés nas águas do rio Sucuriú, eu sinto todo o meu corpo arrepiar, porque a água é fria, a água causa espanto, e quando muitos são tocados pelo poder do Espírito Santo, são chamados para desfrutar da bênção de Deus, quando começa a sentir os arrepios que vêm do trono de Deus, as pessoas se afastam, se afugentam, têm medo da glória de Deus operar na sua vida. E eu tinha um primo que ele dizia: jamais serei crente porque eu tenho medo dessa coisa. Meu querido,
Deus quer tocar nos seus tornozelos nesta noite com a água do rio dele. Não fuja da presença dele. Não renuncie à proposta. Ele quer te levar a este nível. Queridos, muitas pessoas têm medo da água, têm medo do vento, começa a olhar para os lados, como aconteceu com Pedro. Pedro, quando perguntou, Senhor, eu posso caminhar sobre as águas? O Senhor permitiu. E Pedro andava sobre as águas, tocava com os pés nas águas, mas de repente ele começou a olhar para as dificuldades do vento, daquele mar que estava agora debaixo dos seus pés, e muitos crentes estão nessa mesma condição. Estão olhando para o defeito do pastor, para o defeito da igreja, estão olhando para a circunstância do ambiente, apenas com os pés ali no começo da sua fé, já começa então a enfrentar as dificuldades, as críticas, e então afasta, abandona o barco, abandona o rio, abandona a sua fé. Queridos, pelas águas do rio de Deus é que nós somos purificados. É pela água do avivamento é que nós somos transformados. E Jesus ensinou que há uma necessidade de que o rio de Deus nos lave. Ele apenas usou uma bacia e uma toalha, dando a lição da humildade e ensinando. João capítulo 13, versículo 6 e versículo 8, se o irmão puder projetar para nós. João capítulo 6, João 13, capítulo 6. Nós conhecemos essa história. A maioria dos irmãos da igreja sabe de cor esse texto. Quando Jesus pega a toalha, marra na sua cinta e pega uma bacia e começa então a lavar os pés do discípulo. E ele chega até o discípulo sanguíneo, que tinha um temperamento um pouco elevado, e começa então a fazer o trabalho de purificação. Esse discípulo chamava Pedro. Capítulo 13, verso 6 diz assim: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mas mais tarde, porém, entenderá. Meus queridos, talvez muitos de nós não vamos entender agora o que Deus está fazendo, a manifestação do Espírito Santo dele sobre a sua vida nesta hora, mas mais tarde você vai entender. Então disse Pedro, não me lavarás os meus pés? E Jesus respondeu, verso 8, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Querido, se Jesus não lavar os seus pés, se ele não tocar com a água dele até os seus tornozelos, você não tem parte com ele. Por isso que o avivamento começa por aí. É preciso você entrar no rio de Deus, sem medo, e deixar que o poder de Deus comece a tocar nos seus pés, e você sinta a glória dele subindo pelo seu interior. Meu querido, minha querida, é preciso permitir que Jesus te leve para esse rio. É preciso deixar Jesus lavar os nossos pés. Eu permiti isso, queridos. Eu chorei quando eu li esse texto pela primeira vez. Eu disse, Senhor, todo o meu corpo está igual de Pedro. O versículo 9 diz assim, veja o versículo 9. Só um cliquezinho que pula para o 9. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas me dá um banho completo. E eu disse, Senhor, eu quero esse banho completo. Eu entendo Pedro, eu sou sanguíneo como Pedro. Eu quero ser lavado por completo. E meu querido Deus quer lavar você por completo, quer abençoar, quer encher a sua vida com a glória dele, para que você possa voar e decolar nas asas do louvor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, experimentando das grandes coisas que ele tem para você. Meu querido, Deus quer que haja avivamento em mim e em você, mas um avivamento verdadeiro, um avivamento poderoso e completo, e não apenas um avivamento temporário e passageiro, que é como fogo de palha. Por isso, a palavra de Deus nos ensina que há fases desse avivamento. Há um avivamento contínuo, a fase do encontro com o rio de Deus, que te dá o direito de se tornar filhinhos dele. Queridos, primeiro Evangelho de João, capítulo 1, precisa colocar, diz que aqueles que creem em Jesus tomam posse de um direito eterno de se tornar filhos de Deus. Mas para isso, é necessário que haja um quebrantamento espiritual. Segunda Crônicas
Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Eu lembro de uma pregação que nós fizemos em frente à Igreja Batista, no trabalho do Conselho de Pastores. A irmã Divana, esposa do irmão pastor Dr. Heraldo, pregou nesse texto sobre 2 Crônicas 7:14. Talvez ele não lembra, mas eu lembro até hoje. A sua esposa falou naquele caminhão em frente à nossa igreja. 2 Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você tem chamado pelo nome do Senhor? Diga sim ou não. Sim. Então, alguns princípios. Se humilhar, você precisa humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua casa, sararei a sua família. Portanto, queridos, humilhar é aceitar a condição de pecador, é reconhecer que você não consegue sair dessa condição. A sua vontade é grande, o seu esforço pode ser maior, mas somente pelo rio de Deus, pelo passar, pelo fluir das águas de Deus, é que você realmente pode se humilhar, pode buscar a Deus confessando os seus pecados, pode orar a Ele, pode converter dos maus caminhos, porque o crente só passa a ser crente, passa a ser vivo a partir do avivamento que o rio de Deus opera na vida dele. O morto não tem como humilhar, o morto não tem como orar, o morto não tem como buscar. E a palavra de Deus diz que nós, no tempo da nossa ignorância, estava morto, mas fomos vivificados pelo rio de Deus operando no nosso coração. Amém? Você já foi vivificado? Então aplaude Jesus. Aleluia. Meus queridos, água nos pés nos leva ao primeiro nível espiritual, que é o nível de filhinhos. Como eu disse, João capítulo 1 capítulo 1, pode projetar aí para mim, meu irmão, 1 João, capítulo 2, versículo 12. Primeira epístola de João, 1 de João, capítulo 2, versículo 12. Então, as águas que passaram pelos pés, pelos tornozelos de Ezequiel, representa, tipifica essa condição. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Meu querido, esse é o primeiro nível. O nível de filhinhos, de bebês na fé, mas já foram perdoados, já foram abençoados. Por isso nós precisamos, eu precisei, você já passou, nós já passamos, e quem ainda não passou, precisa passar por este avivamento, deixando o homem de Deus, deixou que o anjo o levasse ao primeiro nível, mas não ficou só no primeiro nível, ele permitiu ser levado ao segundo nível. E nós vamos ver agora o segundo nível. O segundo nível, queridos, é permitir que Deus nos leve ao rio até as águas chegar aos nossos joelhos. Você disse joelho. Então, queridos, o versículo 4 diz que mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Queridos, esse é o nível da adolescência espiritual. Pastor, mas não existe isso? Existe sim. Queridos, adolescente até tem o título de aborrecente. E eu acredito que o meu irmão Augusto Hipólito, quando viu que eu tinha convertido, ficou muito alegre. Mas quando ele percebeu a minha adolescência espiritual, ele ficou um pouco assustado, porque eu queria mais, eu perguntava toda hora, eu falava, meu irmão, esse fogo vai acabar, olha, fala mais texto, e eu quero descobrir mais a palavra, ora mais comigo. O adolescente, ele tem uma fome, uma sede tremenda de descoberta de conhecimentos. Então, queridos, é a fase, é o nível em que nós passamos pela parte muito importante da nossa vida, que é o nível em que nós buscamos a teologia bíblica, conhecemos a palavra de Deus, analisamos a palavra de Deus e aplicamos essa palavra no nosso coração. Queridos, esse nível da adolescência também é o nível que nós chamamos de intimidade com o Espírito Santo. É o nível em que nós mais oramos. É o nível em que nós enfrentamos as batalhas espirituais com muita fé, com muita coragem.
E muitas vezes, queridos, nós paramos aonde estamos caminhando para entrar na presença de Deus em oração, porque o adolescente, ele fixa naquilo que ele está fazendo. E queridos, joelhos traz a ideia de oração. Queridos, sempre que houve avivamento na face da terra, tinha alguém por trás orando. Quando Pedro estava na prisão, lá na igreja primitiva, e quando Tiago já tinha sido decapitado, já tinha cortado o pescoço de Tiago, Pedro estava na prisão, mas havia uma igreja que orava, e todos os fundamentos daquele presídio se abalou, as portas foram abertas e as cadeias foram quebradas. O anjo entrou lá dentro, acordou Pedro, e Pedro não estava acreditando naquela visão. E quando ele bateu na porta, o pessoal falaram: é o fantasma de Pedro. Meu querido, a glória de Deus levanta, liberta. A glória de Deus leva nós a experimentar um poder sobrenatural. Mas se nós orarmos, se nós tivermos uma vida de oração. Queridos, Billy Graham, um dos maiores pregadores batistas do mundo, não vou falar de outra denominação, mas é considerado como um dos maiores avivalista. Teve pregação dele que mais de 6 milhões de pessoas se converteram no estádio. Muita gente, muita gente, muita gente. E quando ele tinha mais ou menos de 8 a 9 anos de idade, no colégio, foi visitar um seminário onde o grande pregador Spurgeon passou, e lá tinha um lugar, numa sala escrito que era o lugar de oração, e todo mundo foi embora, e chega no ônibus: cadê Billy Graham? Volta lá, ele estava lá orando, pedindo por um avivamento sobre a vida dele e a nação dele. Eu pergunto: você tem orado pelo seu filho? Você tem orado pelo seu casamento? Meu querido, essa é a fase da adolescência, mas é uma fase de muito poder de Deus na sua vida. E queridos, é a fase em que nós experimentamos algumas obras maravilhosas de Deus na nossa vida. Eu lembro que na minha adolescência espiritual, eu comecei a ter uma intimidade com o Espírito Santo tão grande, que eu tinha até medo das pessoas falar que eu estava louco. A minha irmã chegou a dizer: olha, você vai ficar louco com essa mania de ler Bíblia, com essa mania de viver orando. Eu falei: olha, mas eu vou crescer, eu ainda vou acostumar com essas coisas. Eu ainda estou como alguém que nunca comeu melado, estou me lambuzando todo e estou gostando, a festa está boa. Meu irmão, a festa é boa, é maravilhosa, mas a água tem que chegar aqui no tornozelo, mas ela não pode parar no tornozelo, ela tem que chegar até o meu joelho, e eu tenho que dobrar na presença de Deus, eu tenho que ter intimidade com Deus que ouve a minha oração, que atende o meu clamor e que me liberta e que atua na minha vida. Essa semana eu tive várias respostas de Deus sobre oração. Eu tenho tido várias respostas de Deus sobre a oração. Às vezes surge alguma tempestade, mas o meu coração se aquieta, porque a palavra de Deus diz: aquietai e sabei que eu sou Deus. Eu confio nele e começo a buscar a direção dele para a minha vida através da oração. Queridos, vamos para o terceiro nível, porque o relógio não para. O nosso terceiro nível, Ezequiel precisou permitir que o homem de Deus, o anjo de Deus, o homem, o levasse às águas mais profundas. É necessário que nós permitamos ser levado pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, às águas mais profundas. Versículo 47, 4, parte B, diz assim: mediu mais 1000 côvados e me fez pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Quem já entrou na água que vem até aqui no peito, nos lombos? Quase todo mundo. Queridos, nós ficamos leves. Nós até sentimos assim, numa condição: se as águas estivessem no ar, eu voaria. Queridos, é maravilhoso, é grande demais a experiência de águas nos lombos.
O poder de Deus transbordando na nossa vida até esse nível. Já passou pelos pés, houve um crescimento, chegou até o joelho, agora o crescimento chegou até a altura do meu peito, e a glória do Senhor agora é forte, é poderosa. Eu já tenho experiências com o sobrenatural, já venci batalhas espirituais, já derrotei Satanás, e estou na posse da bênção de Deus na minha vida. Essa é a fase da juventude. 1 João capítulo 12, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim, pois pais, ou seja, adulto espiritual, eu vos escrevo porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Agora eu quero para frente aqui. Jovens espirituais, jovens com água no cintura, aqui no lombo. Eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Meu querido, essa é uma fase maravilhosa. É uma fase que a televisão vai te mostrar a nudez, a pornografia deste mundo. Você vai virar os olhos e vai dizer, eu já venci esse poder de Satanás. Eu já venci o maligno. Eu já derrotei todo o poder, porque agora eu estou leve, estou como uma pluma nas mãos do Espírito Santo de Deus. Já venci o poder de Satanás. O versículo 14 diz assim, pode deixar ligado aí, irmão, que eu vou usar quase toda hora. O versículo 14 fala assim, não vou falar dos filhos não, lá no final, jovens. Aqui ó, desde o princípio, ó, jovens, eu vos escrevi por quê? É exatamente isso. É o nível espiritual que nós nos transformamos num poder sobrenatural, numa rocha. Aqui não pica-pau, aqui é aroeira, aqui é o servo do Deus Altíssimo, aqui não tem mais brecha, não tem mais espaço para o maligno, porque eu sou forte, eu sou poderoso, eu consigo levantar pesos sobrenaturais, porque eu sou um servo de Deus, eu sou um Gideão, eu sou um Sansão, eu sou um grande guerreiro, porque o Espírito de Deus já me fez nadar, já estou próximo do nível superior. Já estou com a água no meu peito. Já estou com a glória de Deus me conduzindo a uma vida de espiritualidade. Aonde a mancha, aonde a sujeira, aonde a podridão não tem mais poder sobre a minha vida. E tem muitas pessoas que ainda não chegaram nesse nível. Não pode ver uma cantadinha de uma mocinha que já está se engraçando. Não pode ver uma mensaginha podre lá no WhatsApp que já está dando corda. E meu querido, Deus tem algo maravilhoso para você. Ele quer ver você nesse nível de juventude forte. Nesse nível de juventude poderosa que já derrotou Satanás. E agora tem o poder de Deus sobre a sua vida para dizer não ao pecado. Não a todas as influências. Porque Ele te chamou. E nesta noite, se você ainda não tem esse nível, se você ainda está com água só no joelho, só na vidinha de oração, oraçãozinha pobre, Deus quer te levar para o terceiro nível, que é o nível água aqui, cheio da glória, cheio do poder de Deus. Queridos, uma das coisas que eu admiro nos jovens espirituais são o conhecimento e a firmeza na palavra. Na nossa igreja nós já temos alguns jovens espirituais que conhecem bem a palavra, que estão firmados na palavra, vivendo o poder da palavra, vivendo o poder de Deus. Mas nós temos que prosseguir. Avivamento é progresso de um processo de Deus trabalhando em nossa vida. É um processo do Espírito Santo que começa lá nos nossos pés, chega até o nosso joelho, chega até o nosso lombo, chega até o nível mais profundo, que é o quarto nível. Permitir que Deus nos leve pelo seu rio, até onde não pode mais caminhar, até onde a água já cobriu, e eu só posso passar nadando no poder do Espírito Santo. Meu querido, rio que já não pode mais atravessar. Você já chegou a uma oportunidade como essa? Você já viveu uma experiência real de chegar em um rio que você não pode passar? Nós tínhamos uma fazenda em Paranaíba, que passava um rio chamado Rio Santana,
E nós morávamos ali no Figueira, nessa região do Figueira, e o rio enchia, que só passava de barco. A ponte ficava por baixo das águas. E meu querido, Deus quer te levar a um rio, onde todo o poder do maligno fica por baixo dos seus pés, onde você pode nadar, onde você pode gloriar, onde você pode exaltar, porque o rio que Deus quer te dar é um rio que você não pode passar a pé, você só pode fluir nesse rio, nadar nesse rio pelo poder do Espírito Santo. Então, queridos, a água já tinha crescido para Ezequiel. As águas só podia passar a nado. Isso é um processo, irmãos, que começa lá no nosso pé. Jesus lavando o nosso interior. Jesus trabalhando na nossa fé. Jesus derramando avivamento sobre nós. Aí nós chegamos ao quarto nível, que é o nível de paz. Qual é o quarto nível? Nadar nas águas. Ter experiência com o rio. Ter experiência com o dono do rio. Ter uma experiência sobrenatural. 1 João capítulo 2, versículo 13, voltando do 13, diz lá. Só um cliquezinho. Pais, adultos, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Ou seja, vocês já não só tiveram audivelmente a voz de Deus falando eu existo, mas vocês tiveram uma experiência real com o Deus que existe, com aquele que existe desde o princípio, daquele que criou todas as coisas. Você tem uma intimidade com ele. Agora é como Jó disse, eu agora conheço ele não apenas de ouvir falar, mas eu vi a face dele. Então, pais, são pessoas que têm uma intimidade profunda com Deus, que diz lá, eu vos escrevo, porque você já tem intimidade com Deus, você já conversa com Ele. Alguém aqui poderia me dizer, se Deus já falou, audível ao seu ouvido, pelo menos uma vez na vida? Quem já ouviu Deus falando ao seu ouvido, pelo menos uma vez, levanta a sua mão, e eu levanto. Deus falando ao seu ouvido, uma vez, pelo menos? Não? Queridos, se Deus nunca falou com você audivelmente, é porque você lê a Bíblia assim, ó. Mas se você lê assim, ó, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Eu ouvi a voz de Deus. Entendeu? Nós ouvimos a voz de Deus quando nós falamos a palavra de Deus, nós verbalizamos a palavra de Deus, mas nós ouvimos a voz de Deus também quando Ele fala em um momento que estamos desconectados da palavra, mas estamos conectados na oração, e nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas, não só pela palavra, mas pautar aquilo que estamos ouvindo através da palavra. O Espírito Santo falou para mim a respeito desse ouvir a voz de Deus, acho que ontem à noite, quando eu estava orando. E eu estava falando, Deus, Abacuque ouviu a sua voz. O Senhor falou, escreve numa tábua, e ele ouviu. E eu tenho ouvido a sua voz. Mas a maioria dos crentes não ouve. Ouve sim, meu filho. Ensina eles a orarem audivelmente, que eles vão ouvir a minha voz, porque a minha palavra é a minha voz falando com eles. Dê glórias, Pai. Obrigado, Senhor. Queridos, o pai espiritual é aquele que não contenta com águas apenas nos pés. Eu pergunto, você está satisfeito com águas só nos seus pés? Fica contente não, meu irmão. É muito raso. É uma espiritualidade superficial. Há uma necessidade que você não se contente. Você tem que buscar a profundidade, não contentar com águas nos joelhos, com água nos lombos, mas você precisa desejar ir além, tomar posse, mergulhar no rio de Deus, nadar no rio de Deus, experimentar grandes coisas que o Senhor tem para você através de um avivamento espiritual. Queridos,
Nós chegamos ao final daquilo que Deus tinha para falar ao meu e ao seu coração. E eu pergunto para você: você realmente entendeu o propósito de Deus para a sua vida nesta noite? Você já chegou ao mais profundo nível do Espírito Santo? Ainda há alguma coisa que Deus pode melhorar na sua vida espiritual? Ainda há espaço para um avivamento espiritual no seu coração, na sua vida? Quero te convidar você nesta noite para fazer como Ezequiel. O homem de Deus, o anjo de Deus, mostrou o templo, o altar e o rio de Deus. E mediu. E falou: agora você vai entrar nesse rio. E ele entrou. 500 metros mais ou menos. 1000 côvados. E as águas tocaram seus tornozelos. Foi para o segundo nível. Águas no joelho. Foi para o terceiro nível. Água no lombo. E o quarto nível. O rio de Deus o encobria. E ele teve que nadar no poder de Deus, no rio de Deus. O Senhor Jesus quer te abençoar nesta noite com um enlevo espiritual. Você quer tomar posse? Ezequiel não disse não para o homem de Deus. Ele seguiu a direção do Espírito. Desafio você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por um avivamento poderoso sobre a sua vida. Aquele avivamento que desembaraça você de todos os empecilhos deste mundo. Aquele avivamento que o povo de Israel perdeu a grande oportunidade de ter experimentado porque rejeitaram Jesus. E Jesus quer te abençoar com o avivamento nesta noite. Ele quer te passar pelo primeiro, segundo, terceiro e o quarto nível nesta noite. Convido você para deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Consagrar a sua vida para experimentar o melhor de Deus. Quem será o primeiro? Deus quer que você mergulhe no rio dele. Ele quer te encher, encher, encher até transbordar. Ele quer que você saia daqui desta noite, leve como uma pluma, experimentando a glória dele, o poder dele, abençoando você ricamente. Ele quer que você mergulhe no rio que faz com que você possa experimentar de um avivamento incomum. Venha mergulhar neste rio. Que foi do teu grande amor. Esse é o rio do amor de Deus. Águas que correm. E o trono é este aqui, aonde correm as águas. O Senhor quer dar um avivamento poderoso neste lugar. Comece a declarar para o Senhor que você deseja experimentar o avivamento que Deus ofereceu para o povo de Israel. Deus quer transformar a sua vida, meu irmão. Minha irmã, meu irmão querido, não perde, não deixe passar essa oportunidade de avivamento. A palavra de Deus não volta vazia. E Ele quer encher você com a glória dEle. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia, ó Deus, sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Tua fonte, fonte de águas vivas. aleluia. Tu és a fonte, Senhor.
Jesus é a fonte. Ele quer encher o seu coração, a sua vida. Igreja, deixa o seu banco, vem aqui para frente. Você ficou em pé aí, vem aqui para frente. Pode ficar nos corredores, não tem problema, não está cabendo. Se você sente o chamado de Deus, como Deus chamou Ezequiel para experimentar de um avivamento, Ele está te chamando nesta noite. Deixe o seu lugar e comece a entrar no rio de Deus. Permita Ele agora a trabalhar no seu coração, no seu interior. Permita Ele manifestar a glória de Deus, lavando você de toda impureza. Deixe Ele mudar a sua história nesta noite. Deixe Ele quebrantar o seu coração. Deixe Ele te libertar de toda a influência do inimigo, poder da carne. Deixe Ele derramar um avivamento poderoso sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pastor Anderson, por favor, venha à frente aqui. O Espírito Santo de Deus quer a nossa unidade neste momento, desse avivamento. Quero que o Senhor venha orar, interceder por esse avivamento aqui neste lugar. Por onde o rio passar, Deus te abençoe, Deus te use. tudo vai Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essa palavra que o Senhor, ó Deus, construa algo dentro de nós, Pai. Espírito Santo, nós estamos aqui à frente, Pai, que nós nos entregamos com sinceridade. Que não fique, Senhor, molhando somente do joelho para baixo, nas nossas canelas. Que nós, ó Deus, não venhamos somente ficar no simples por aquilo que nós estamos enxergando. Nós queremos, ó Deus, estar em outro nível, a cada dia das nossas vidas, construir algo dentro de nós, para que nós tenhamos fé, ousadia, e que cada passo que nós dermos, o Senhor tome a direção desses lugares, aonde nós vamos estar, Pai. E que cada dia, Senhor, a maturidade cresça, a fé cresça, a ousadia cresça, e que possa, Senhor, estar nos nossos joelhos, Pai. E que nós começamos a viver coisas diferentes, ser ministrado por coisas diferentes. Porque foi outro nível que o Senhor já nos colocou, Pai. Sim, ó Deus, Mas poderoso. coloque, Senhor, nos nossos lombos. Nós queremos nos entregar, Senhor, corpo, alma e espírito, Por ao completo, domínio Senhor, da ó Tua Deus. vontade, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, que todo o impedimento, toda a carnalidade caia por terra, para que nós nos colocamos no altar de sacrifício, de adoração verdadeira ao Senhor, em nome de Jesus. E nós possamos, ó Deus, quando a água nos cobrir, nós sejamos cheios da Tua presença, exalar um cheiro suave e agradável da Tua presença. Nós queremos agradar, ó Deus, tudo aquilo que nós fizemos nessa terra. Todo o nosso corpo seja preenchido pela Tua água, que o rio de águas vivas flua do nosso interior, porque nós estamos, ó Deus, sendo cheios e preenchidos, ó Deus, com a Tua presença. Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta suas mãos, igreja. Levanta suas mãos. Diga para o Senhor tudo aquilo que você não entende, o que você não entende. Que o Senhor te traga o esclarecimento nessa noite, em nome de Jesus. Peça para o Espírito Santo te esclarecer. Tua fonte, fonte de águas vivas. Só Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Jesus.
Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Vai lavando, Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Diga para o Senhor assim: eu quero conhecer Jesus. Eu quero que esse rio de águas vivas flua do meu interior. Eu quero fazer parte. Eu quero andar. A palavra do Senhor diz que quando as águas submergirem as nossas vidas, nós não seremos afogados. Quando nós passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados, porque o Senhor, Ele está conosco. O fluir do Senhor é de dentro para fora. Por isso peça para o Senhor nesses dias: Senhor, flua do meu interior. Que eu cresça, que eu desenvolva, que eu seja ousado de poder caminhar em águas mais profundas e saber que quando nós estivermos sendo afogados ou então sendo afundados, o Senhor Jesus estará conosco. Em nome de Jesus. 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 Amém? Pode voltar para os seus lugares, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra está com o Senhor para apresentar a sua família. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E já para fazer o encerramento, a bênção, Amém. em nome de Jesus. Em Eu nome vou de descer e vou tomar uma água. Amém. Por favor, a pastora Viviane, minha esposa digníssima. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Queridos, para mim é um grande privilégio e sendo presenteado por Cristo, pela família que eu tenho, vai dar conta de subir? Senão eu desço. Amém? E pela autoridade que Deus nos deu de sermos chamados ministros do Evangelho, e pela autoridade que o Senhor também nos concedeu no nome de Jesus, e pelo privilégio que nós temos de ter essa família abençoada. Meu filho Samuel, minha esposa e agora o Felipe. Primeiro dia que eu peguei ele, que ele saiu do consultório, assisti todo o parto, eu disse assim: Deus, eu só sou um instrumento para conduzir o crescimento dessa criança, porque eu já entrego ele para o Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que todos ficassem de pé, em nome de Jesus. Nós aprendemos, queridos, no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 21, 22, 23, e Jesus, ele foi apresentado no templo, ele não foi batizado. Talvez a gente aprendeu na nossa vida passada sobre a questão de batismo de criança, mas quando você lê na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você não observa nenhum tipo de ação de batizar, porque o batismo ele ensina a questão da razão. Se nós temos razão dos nossos atos, das nossas práticas, das nossas atitudes, aí sim nós teremos oportunidade de nos arrependermos e ter uma mudança de vida, e a partir disso descer as águas. Se eu perguntar para o Felipe aqui se ele cometeu algum pecado, ele não vai saber me responder. Jesus também teve um episódio onde ele disse para Pedro: olha Pedro, as crianças já é do reino, se ele vier a falecer, Cristo estará já aguardando ele. Amém? Eu gostaria que vocês, junto comigo, estivessem estendendo as suas mãos, e assim como vocês também estarão fazendo uma oração junto comigo e apresentando o meu filho, que vocês também apresentem os filhos de vocês, para que eles possam estar crescendo com o ensinamento e a geração, queridos.
eu me preocupo muito com isso, com aquilo que eu estou fazendo, porque vai refletir naqueles a quem são menores do que eu. Então essa responsabilidade é nossa, de abençoar os nossos filhos, de conduzir os nossos filhos para uma geração maior e melhor dessa que nós estamos vivendo, amém? Glória a Deus. A pastora vai segurar ele, que também é uma mulher chamada do Senhor, por isso que é uma família privilegiada, e eu creio que Deus tem nos guardado. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, o Felipe, o nosso filho, ó Deus, de carne e de sangue, mas é o filho que nós entregamos ao Senhor. O filho, ó Deus, que nós temos a responsabilidade de cuidar, de ensinar, mas o filho que nós entregamos para o Senhor, para que ele se torne um homem de Deus, Pai. A forma, Senhor, eu creio que o Senhor formou desde o ventre, antes mesmo de nós imaginarmos de ter um filho. O Senhor já foi um homem de Deus. O Senhor só nos entregou como privilégio, Senhor, para estar acompanhando o crescimento dessa criança. Nós apresentamos ele ao Senhor Jesus. Nós pedimos que o Senhor guarde a saúde dele, o crescimento, tudo aquilo, ó Deus, que vem de ofertas, oferendas, de oportunidades mundanas, que o Senhor, ó Deus, repreenda da vida dele, no nome de Jesus. Esse é o filho que o Senhor escolheu, esse é o filho que o Senhor separou, esse é o filho que o Senhor escolheu e colocou a nossa responsabilidade, e nós entregamos ao Senhor Jesus, e consagramos e apresentamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Chama os filhos também, por favor. Chamem as salas. Já estão todos aí para que a gente encerre juntos, como família. Cadê o Samuel? Já está no 12 correndo. Veio o oposto, gente. Um tranquilo, veio um acelerado, que não para, é o dia inteiro em casa rodando. E vem um que parece que não tem nem bebê dentro de casa. Sossego. Acho que é para manter o equilíbrio, não é assim que Deus está nos ensinando? É manter o equilíbrio na carne e o espírito. É em casa também, é o Samuel e o Felipe. É o equilíbrio. Amém? Vem aqui. Por favor, pastor Valdino também, com a sua família também, vem aqui junto. Vamos encerrar esse culto. Desculpa, irmãos, pelo horário. A família do pastor também. Vamos encerrar todo mundo junto aqui. A esposa do pastor não está bem hoje. Vamos encerrar esse culto junto. Neto. Davi também acelerado no 12. Aí, ó, já vai subindo. Já para que a escada? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Todos os filhos estão aí. Queridos, no sábado que vem, 7 horas da noite, nós vamos ter um culto na praça. Quem quiser estar junto conosco, então vem aqui na igreja, 7 horas da noite. Nós vamos estar reunindo os jovens para estar indo na praça central, para fazer um culto diferente em nome de Jesus. Quarta-feira, nosso culto de oração, às 19h30. Esteja junto conosco, queridos, orando. Vamos manter uma comunhão e oração. E domingo que vem, você está desafiado, queridos, a trazer mais uma pessoa a estar cultuando junto conosco. Nós glorificamos muito a Deus que todo culto nós temos visitante aqui nessa noite. Amém? Todo culto nós estamos tendo visitantes. Vamos cuidar dessas pessoas, para que eles permaneçam conosco. Não só visite e vá embora, mas que permaneçam conosco. Amém? Glória a Deus. Coloque a sua mão em forma de receber. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem nos dado famílias abençoadas, filhos abençoados, esposa, esposo, ó Deus, parentes, entes queridos, pessoas, ó Deus, para que nós possamos manter uma aliança juntos. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça cada família
desta igreja, de todo o ministério, ó Deus, que habita nessa cidade, e que cada ser humano, ó Deus, dessa cidade possa se sentir fortalecido pelo Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor guarda, Senhor, essa geração de filhos, de crianças, que eles possam, ó Deus, viver coisas grandes no Senhor. Daquilo que nós já estamos vivendo, Senhor, nós profetizamos que eles viverão obras maiores, situações maiores, ouvirão, ó Deus, a direção do Senhor, muito mais aquilo que nós já estamos ouvindo, porque a nossa responsabilidade é ensinar e dar exemplo para que eles se tornem homens e mulheres maiores do que nós. Guarda, Senhor, leve essas famílias para os seus lares em segurança, na vida profissional, na vida secular, na vida espiritual. Que o Senhor guarda, ó Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja guardando a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Não deixe de cumprimentar os irmãos que estão do seu lado. Pelo menos cumprimente 50 pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe.